Quem é que se reúne na tua casa? Hã? Já dá para responder essa pergunta? Quem é que se reúne na tua casa? Diga assim, eu e minha família. Não é verdade? A família de vocês não se reúne nem na casa de vocês? Se reúne. Agora, quem mais se reúne com a família de vocês? Verdade? Deus se reúne com vocês? É só ele ou tem alguém mais? Não, o Espírito Santo é Deus. Eu quero saber se, além de Deus, além da Trindade maravilhosa, quem mais anda se reunindo com vocês na casa de vocês? Os amigos. Os amigos vão lá? Vão. E quem mais se reúne além dos amigos? Ué, pastor, tem mais gente? Aqueles que não são amigos, mas que sim, muito boa, muito boa, muito bom. Vamos ler o texto que está em Mateus, no capítulo 7. Eu estou mudando a versão que a gente usa aqui na igreja, a gente usava NVI. Eu estou usando a versão agora King James, tá? Se a pastora conseguir encontrar essa versão aí, tá? Consegue? A versão King James. Por quê? Porque a versão King James, eu tenho feito alguns estudos sobre as versões, tem se tornado a versão mais fiel aos textos originais. Bom, então eu encontrei algumas coisas assim na NVI, então eu estou preferindo usar essa versão King James, né? King James. Depois vocês baixam no aplicativo aí a versão King James, é gratuito. Ok? Mateus capítulo 7, eu vou usar esse texto como um texto introdutório, mas nós vamos ver muitos textos da Bíblia hoje. Mateus capítulo 7. Eu quero pedir a vocês que vocês, durante esse período, durante todo o culto, já era para estar fazendo desde o início, mas principalmente esse período, eu quero que vocês deixem um pouquinho o celular de lado, não manda mensagem para ninguém, não poste nada, não, sabe, fique conectado, não abra o celular apenas para abrir aplicativo, tá? Mas não converse com ninguém do seu lado, a menos que seja para interagir a respeito da mensagem, da pregação, mas se concentrem naquilo que vem do trono de Deus essa noite por meio deste servo. Amém? Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, é um texto conhecido. Jesus estava ensinando, tá, os seus discípulos, e ele diz assim, verso 24, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois ela tinha seus alicerces na rocha. Olha que coisa. A casa que foi edificada em cima de uma rocha. Eu viajei com a pastora e nós passamos por alguns estados na nossa viagem. A gente saiu daqui, fomos a Fortaleza, Ceará, e atravessamos o Maranhão, o Piauí, atravessamos depois do Ceará, indo de Fortaleza até Salvador, não, de Fortaleza até São Paulo, aí fomos até São José dos Campos, de lá descemos pelo litoral do Brasil, fomos até o Rio Grande do Sul, uma cidade, esqueci até o nome da cidade, uma cidadezinha que fica lá naquela pontinha, lá embaixo do Rio Grande do Sul. De lá a gente foi para a Serra Gaúcha, fomos a visitar nosso filho, e de lá voltamos para São Paulo, e de São Paulo fomos para Salvador, e de Salvador voltamos para São Luís. Rodamos o país inteiro. E não é interessante, porque nessa nossa viagem, a gente pôde ver algumas casas que eram construídas na rocha. No estado de Minas tem muito isso. É um estado muito montanhoso, e são muitas rochas, e é comum você olhar para cima daquelas montanhas e ver casas edificadas, construídas lá em cima daquelas rochas. E parece perigoso, mas parece que, segundo a Bíblia, são casas seguras, porque elas são edificadas sobre a rocha. Sobre a rocha. Então, parece que vem o vento e não vai abalar. Porque tudo depende do alicerce. Vem a chuva, a tempestade, o vento e não vai abalar. Tá? Mas o texto também diz
que, pois todo aquele, verso 26, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Indo pelos lençóis maranhenses, a gente viu também algumas casas construídas ali na região de Paulino Neves. E eu ficava me perguntando, como é que essas casas não caem? E eu tive a curiosidade, porque eu fico curioso. E eu sei que ali tem areia, mas eles cavam profundo até que eles acham uma rocha. Porque casa sobre a areia, diz o texto aqui, que quando cai a chuva, verso 27, e vem as enchentes, e sopram os ventos, e batem com violência contra ela, ela desaba. E grande é a ruína. Eu, passando pelo estado de Rio de Janeiro, eu vejo algumas casas construídas não na rocha, mas nas encostas das rochas. E aí as casas, nas encostas da rocha, elas não têm, é perigoso, né? Não? Elas não têm muita firmeza. E aí já está no local de muito risco, porque qualquer momento a pedra rola a ladeira abaixo e destrói tudo que está lá embaixo. A grande pergunta dessa noite é: aonde que a tua casa está edificada? Aonde que a tua casa está edificada? Eu acho que num Brasil onde culturalmente, e Celso pode confirmar isso, existe o sonho da casa própria. Eu digo que o Celso pode confirmar isso porque ele trabalha com negociação, venda de casa através das imobiliárias. Então, no Brasil, o sonho da casa própria é algo real. As pessoas sonham em ter a sua casa própria. Né? Tem um conceito que é um conceito nosso aqui brasileiro, que diz assim, que quem casa, quer casa. Você sabia que esse conceito é um conceito nosso aqui? Esse conceito da casa própria, por exemplo, não é comum nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas vivem tranquilamente de aluguel. E não. Por que elas têm esse conceito? Eu acho interessante, porque elas dizem assim, não, eu não vou comprar um patrimônio. Calma, Celso, eu não estou trabalhando contra você. Eu só estou dizendo que lá as pessoas fazem assim, elas têm o seguinte pensamento. Nessas culturas fora daqui, eles dizem, não, eu vou viver de aluguel. Aí diz, por que você vai viver de aluguel? Eu disse, não, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma garantia, se eu tenho, né? Eu vou viver de aluguel. Por quê? Porque quando eu não gostar mais de morar nesse lugar, eu vou para outro lugar. Se eu não gostar mais dessa casa, eu vou para outra. Se a casa der um problema, rachar uma parede, ou eu chamo o dono da casa de sorte, conserta isso aí, porque faz parte da estrutura da casa. Entendeu? E aí eles vivem tranquilamente assim. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil existe essa cultura da casa própria, e com essas facilidades que existem hoje em dia de financiamento, se tornou cada vez algo mais possível, né? Essa questão da realidade da casa própria. Só não mais no caso meu e do Lisboa, por causa da nossa idade, né, Lisboa? Né? O financiamento fica mais difícil, porque, né? Observa que eu estou me colocando, né, no mesmo patamar que você, entendeu? Você. Está mais difícil. Mas nos que são mais jovens e tudo, se tornou fácil, não é não, Celso? Os bancos facilitam, então, as construtoras também facilitam, até a entrada, né, que tem que dar um sinal de entrada, as construtoras facilitam, parcelam. Então, vocês podem procurar Celso, que ele vai dizer como é que funciona isso. Você pode comprar sua casa. Fica sem casa se quiser, tá vendo aí? É isso. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. O que é mais importante? Já que existe o sonho da casa própria, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que é mais importante? O mais importante é adquirir uma casa ou adquirir um lar? Ué, pastor, mas o lar não é uma casa? O que é uma casa, então? E o que é um lar? Vamos ver algumas diferenças? Olha só, uma casa é uma construção de cimento, tijolos, telha. Um lar não. O lar é uma construção de valores, de princípios. Estão entendendo a diferença? Há um texto
que eu quero ler para vocês, de uma mulher, uma poetisa, Nietzsche, e ela diz assim que casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor e do frio, mas lá não. Lá é o nosso abrigo do medo, da dor e da solidão. Olha que coisa linda. Ela diz também que casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usam o banheiro, comem, onde se tem pressa para sair e às vezes onde a gente não tem pressa para voltar. Lá não. Ela diz que lá é o lugar onde os membros da família anseiam estar nele, sabe? É onde eles se refazem as suas energias e alimentam-se de afeto e encontram o conforto e o acolhimento. É onde nós temos pressa para chegar e às vezes a gente não quer sair. Eu não sei vocês, mas eu tenho inclusive colocado fim de tarde, hora de ir para casa. Vocês estão vendo quem me acompanha na rede social, vê se coloca. Fim de tarde, hora de ir para casa. E eu venho feliz. E eu venho a fim de chegar em casa. E a pastora ainda diz assim, ei, para no caminho. Eu digo, o que é? Compra pão. Aí eu digo, pão. Que nem um chave, né? E tal. Aí pronto, aí compro o pão, aí paro lá, compro o pão, e chego em casa. Quando eu chego em casa, eu tomo um banho, faço um chamego na minha branca. Ali a gente janta. E aí rapaz, é gostoso demais. Pense num negócio gostoso. É estar em casa, minhas filhas vêm, sabe, os filhos vêm, a gente conversa. E aí é a hora que eu tenho com toda a paciência que esperar a minha esposa contar todo o dia dela. Porque eu penso, como é que foi o dia? Eu já para economizar, eu já durante o dia já ligo para ela, minha filha, tá tudo bem por aí, para ela me contar metade, né? Durante, né, na ligação. Ela já me conta, ela tá isso, assim. Quando chega de noite, só é um saldo, entendeu? Aí a gente ouve o restante, aí a minha filha chega, a minha filha, a mais nova, ela é bem moleca, assim, né? Bem marota, e ela chega lá no nosso quarto, lá no ninho, né? E ela senta lá e começa a contar coisas, faz a gente sorrir. Mas não, meu Deus, conta história, a gente sorri, é engraçado, entendeu? Aí vem Letícia, e aí diz, ei, painho, ela chama de pai, ei, painho, tô indo trabalhar, e ela vai, e quando eu tô chegando, ela tá saindo às vezes, e vai trabalhar, mas aí eu fico aguardando ela chegar. E é tão bom quando ela chega, porque às vezes ela ainda chega com uma pizza de bacon, com geleia de pizza. Pronto, está feita a propaganda. É maravilhoso. Eu já cantei a bola aí. Esses dias agora, Yuri e Jéssica vieram aqui justamente com o Paulo, Cássia, a gente comeu caranguejo, né? E Yuri disse assim, era alguma coisa diferente na pizza de calabresa, né? Aí não, foi tu, Paulo. Foi Paulo, né? Fizeram, não, é a mesma coisa. Aí eu aproveitei isso, porque não provou de bacon com geleia de pimenta. Eu disse que é a próxima que vai ter. Mas é bom esse ambiente, porque a gente fica ali, sabe, aconchegante, a gente assiste um filme, conversa, e ora, e compartilha, às vezes tem umas conversas tensas também. Sabe? E tudo isso faz parte. Quando dá de manhã, que dá hora de trabalhar. Então lá é esse lugar que você tem pressa para chegar, mas não tem pressa para sair. Você quer ficar em casa, ficar ali, curtindo a família, ou de manhã quando a gente está grudadinho, né, é tão bom, porque aí não dá vontade, aquele fluxo está condicionado, e o celular desperta, ele bate nele, tipo assim, te aquieta, né? Mas ele não se aquieta, ele toca de novo, e aí a gente vai ter que trabalhar. Mas também numa casa é um lugar onde se cria problemas. O lar não. O lar é o centro de resolução de problemas. E numa casa moram pessoas, às vezes, de mal umas com as outras, que mal se cumprimentam, que mal se curtem, se suportam. Mas no lar não. No lar vivem companheiros que, mesmo com divergência, se apoiam e nas lutas se valorizam. Esse texto diz que numa casa é o local onde tem dissensões, conflitos, discórdia, mas no lar não. No lar, as dissensões, os conflitos existindo servirão para esclarecer e engrandecer. E eu acho isso muito sublime, porque numa casa onde tem um lar, tem discussões, tem conflitos. E a gente aproveita essas coisas para tornar, se é um lar, a gente
cria os conflitos criados e gerados. A gente aproveita para trazer edificação, e não para trazer desistência. Quando é uma casa, quando vem os conflitos, sabe o que se faz? Eu vou sair de casa. Estou cansado. Estou cansado disso aqui, já não dá mais para mim. Mas se é um lar, a gente aproveita os conflitos, as divisões, as divergências, e a gente tira proveito, ensinamento. Tá? A gente traz amadurecimento. O texto diz que numa casa há azedume e às vezes há distrato. Já viu numa casa onde os cônjuges se distratam, sabe? Onde um diz para o outro, diz assim, eu não sei onde é que estava com a cabeça quando eu decidi casar contigo. Já ouviu isso? Vocês acham isso um absurdo? Isso é comum entre os casais. Quando a situação azeda, que eles olham um para o outro e dizem assim, olha, sinceramente, eu prefiro viver solteiro o resto da vida do que viver com um homem feito tu, com uma mulher feito você. Mas se é edificado um lar, é diferente. Porque no lar sempre há lugar para a alegria. Sempre há lugar para a diversão. E eu gosto aqui em casa, quando a gente está reunido todo. Rapaz, quando vem Daniel, então, porque Daniel é um palhaço, né? Daniel é um palhaço, o meu filho mais velho. Mas quando ele se reúne com o outro, com o seguinte, que é Raul, rapaz, a gente como faz chamada de vídeo que está os filhos tudinho. Eu e Grace, a gente fica só se degustando das molecadas, das brincadeiras. Porque num lar tem espaço para alegria, sabe? Numa casa, às vezes, nascem muitas lágrimas, mas no lar não. No lar se planta sorrisos. É desse jeito. A casa, às vezes, é um lugar que oprime, que sufoca, mas o lar é um ninho que aconchega. Então, o que é o teu espaço? Eu sei que todos daqui moram numa casa. Agora a pergunta é, você já transformou a sua casa num lar? Ou continua sendo apenas uma casa habitada por pessoas que se degladiam, que se desrespeitam, que não conseguem sequer sonhar juntos, que não conseguem ter apoio um do outro? Se é isso que acontece, você apenas está morando numa casa, mas ainda não experimentou o que de fato é um lar. O desafio meu e seu é transformar a casa, o espaço físico, onde a gente mora, onde a gente habita, num lar. Olha só, se na tua casa, e agora eu perguntei, quem é a tua casa é um ponto de encontro com quem? Algumas pessoas disseram assim, é um ponto de encontro com Deus. Aí eu perguntei, com quem mais? Aí disse, com amigos. Outros disseram, com aquelas, também com aqueles que se dizem seus amigos, mas que não são. E por aí vai. Olha só, na Bíblia, tem algumas casas que foram transformadas em lar. E uma casa, quando ela é transformada em lar, ela cumpre o seu propósito em Deus. Uma casa que é só uma casa, que não é um lar, ela deixa de cumprir o seu propósito em Deus. Na verdade, ela faz um desserviço ao reino de Deus. Porque ela dá um péssimo testemunho para o vizinho, dá um péssimo testemunho para a próxima geração, para os filhos. Tem desrespeito entre os membros. Aí crianças lá dentro estão vendo pai magoando a mãe magoando o pai, e elas ficam ali com o coraçãozinho batendo forte, angustiado. Maridos, cônjuges que não se respeitam. E esse tipo de gritarias que o vizinho, do andar de cima, do andar de baixo, da casa do lado, da casa de frente, todo mundo diz, já começou o negócio ali na casa do vizinho. E aí tem gritaria, e aí não se mede palavras, e às vezes não se mede nem reações. Partem para a agressão, que é pior. Se esse pastor aqui souber que um cabra daqui da igreja está agredindo a esposa, contra a vontade da esposa, eu vou na delegacia, pastor, é sua ovelha, mas vai ser minha ovelha, eu vou visitar ele na cadeia, mas eu não vou, sabe, compactuar com uma atitude dessa. Não está certo. Tá bom? Então, homens,
Cuidado para o pastor não saber se vocês ou não. Se são homens, não fazem isso. Porque homem que é homem não faz isso, não é verdade? É que às vezes tem uns moleques, entendeu? Que não sabem respeitar. Não sabem respeitar. Olha só. Em Atos, no capítulo 10, conta a história de uma casa muito interessante. Se você ler os primeiros versos desse capítulo, diz assim, ó, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Como era o nome do homem? Olha como é que era esse homem. Centurião. Quem era o centurião? Era um homem que era uma autoridade romana que mandava em 100 pessoas, em 100 soldados. Por isso que o nome centurião. Do regimento militar conhecido como italiano. Né? Esse homem, o que ele era? Ele era o quê? Piedoso, era o que mais? Temente a Deus. E assim com toda a sua família. Né? E ele era o quê? Generoso e ajudava em ajudas financeiras aos pobres e buscava o quê? Continuamente a Deus em oração. Eu pergunto, era uma casa ou era um lar? Era um lar. E por que era um lar? Ele cumpria ou não cumpria o propósito de Deus, Cornélio? Cumpria. Olha só, mas tem também a casa de Priscila e de Áquila. Lá em Romanos, no capítulo 16, verso 5, diz que na casa de Priscila, olha só, ó, saudai, isso é Paulo dizendo assim, ó, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? De Priscila e Áquila. Sabe, na casa de Priscila e Áquila, era uma casa onde o povo de Deus se reunia. Na tua casa se reúne o povo de Deus. Ah, pastor, não quero que a célula seja aqui em casa, não. Por quê? Não, o povo vem para cá e é uma bagunça. Não faz na casa de outro. A tua casa é uma casa acolhedora que recebe pessoas, que a igreja se reúne para serem ensinadas. Olha só, lá em Gênesis, no capítulo 7, verso 1, olha aí, Gênesis capítulo 7, verso 1, diz assim, ó, então o Senhor ordenou a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, pois és o único justo que eu observo diante de mim no meio desta geração. Olha só, pense no homem justo. E por causa disso, por causa de que ele era um homem justo, teve salvação na casa dele. Tem salvação na tua casa? Tem salvação na tua casa? Olha só, a casa quando passa a ser um lar, se torna lugar de salvação. Lugar de salvação. Tem também em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, a casa de uma mulher chamada Eunice. A sua mãe era loira. Diz o texto, olha, tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Ele estava falando com quem? Com Timóteo. Paulo estava falando com Timóteo. Ele disse assim, Timóteo, tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Sabe o que isso me mostra? É que na casa de Eunice, sabe, o seu filho foi treinado e se tornou um excelente pastor. Você capacita os teus filhos. O que você está ensinando para os teus filhos? Se tem um lar na tua casa, tu direciona teu filho, sabe aonde? Nos caminhos de Deus. Essa responsabilidade não é da igreja. Não é da salinha. A salinha ajuda. Não é da sala de aula. Não é da creche. E muito menos da rede social. Acontece que a maioria das famílias estão terceirizadas o cuidado dos filhos. Sabe para onde? Antigamente, está chupando de chupeta já? Não? Não. Vai chupar? Se Deus quiser, não, né? Mas então, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Lembra quando vocês apresentaram que eu disse assim que vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre essa criança? Deixa eu ensinar uma coisa a vocês, e esse ensinamento vai para todos os pais, não vai para você, Fábio, para você, Vanessa. Vai para você, Paulo, com Cássia. Vai para todos nós que temos filhos, todos nós. Aqui para tua casa, Isabel. Sabe? Vai para todos nós. Existe hoje em dia um novo modelo de chupeta.
Antigamente tinha uns modelos diferentes, que era bico chato, né? Bico redondo, ainda tem essas coisas, não tem, meu bem? Para vender de silicone, de plástico, de não sei o que tem, né? Com uma correntinha. Foram substituídos, não existe mais esse tipo de. Ainda existe, mas o maior chupeta usado hoje em dia ele é quadrado, chatinho, entendeu? Quadrado, chatinho. Quando a criança chora, em vez de meter na boca, mete sabe aonde? Sabe por que é uma chupeta que vicia mais do que a outra? Porque não mete na boca da criança, mete sabe aonde? Na mente. E chupa essa chupeta quadradinha, e é uma chupeta que faz som, é uma chupeta que é animada, que tem imagem, que tem cores, sabe? E ela embala as crianças da gente, a criança. Gente, eu acho isso incrível. A criança chama. Aí pega, então esse celular. E olha, criança, é bebê, já sabe fazer assim, ó. Já sabe fazer. É incrível, eu acho isso assim incrível. Aí a gente sabe o que o pai faz? E olha aí como ele é inteligente, já faz. Ele é inteligente, mas você está sendo burro, um idiota, porque você está dando para ele aquilo que você não deveria dar. Na casa, que é transformada no lar, o pai, para consolar o filho, dá sabe o quê? Palavra. Dá carinho, dá abrigo, dá segurança. Eu creio assim que a casa de um homem, ele é seu pequeno Éden. Lembra do jardim do Éden? Lá era o lar de quem? De Adão e Eva. Não é isso? Então eu creio que a casa de um homem, ele é seu pequeno Éden, né? E ele deve ser administrado e expandido por cada um de nós que moramos dentro dessa casa. Olha, desde o princípio Deus confiou para a gente uma espécie de Éden. E isso vai além de um espaço físico. Às vezes o nosso Éden vai é a família, o trabalho, o ministério, o coração, é o teu Éden. Se é o Éden, eu quero fazer um paralelo e quero ensinar algo a vocês. Lembre-se que lá no Éden original tinha espaço para duas presenças. Uma presença era a presença de quem? De Deus. Ele vinha, diz a Bíblia que toda vez na viração do dia, ele estava lá. Deus visitava a casa de Adão. E era uma visita diária. Faz quanto tempo que Deus não visita a tua casa? Faz quanto tempo que Deus não visita a tua casa? Talvez não visita, porque talvez você tenha vergonha de convidar, de abrir a porta para ele. Porque talvez se ele entrar, que ele vai ouvir lá dentro, marido bicudo para um lado, mulher bicuda para o outro. O menino chorando para lá. O que ele vai ver é discórdia, desentendimento, desrespeito. E aí é tão vergonhoso que a gente diz, Senhor, vai na casa do vizinho, não entra aqui não, que aqui ainda é só uma casa. O meu Éden não está preparado para te receber. Agora, se teu Éden não está preparado para receber a Deus, eu vou te mostrar, te apresentar um outro visitante do Éden. Sabe qual é? Serpente. E enquanto Deus visita Adão todos os dias, procura se relacionar com Adão, a serpente não, ela busca corromper o que Deus já havia estabelecido. E às vezes, o que está complicado dentro das casas que ainda não se tornaram lares, é porque a serpente está lá dentro, destruindo aquilo que Deus estabeleceu. E a gente não está se dando conta. O fato é que dentro do teu Éden só tem espaço para um Senhor, para Deus ou para a serpente. Não fique pensando que no lugar onde a serpente está, Deus vai entrar. Agora, no lugar onde Deus está, a serpente não entra. A pergunta é,
Quem é que se reúne na tua casa com os moradores? Vocês disseram, é Deus. Amém. Vocês disseram, são os amigos. Amém. Mas também são aqueles que não são amigos, são inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Do lado de fora, Cristo está batendo na porta. Eis que eu bato na porta. Se alguém, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que vem a porta e bate. Se alguém abrir a porta da sua casa, bota aí. O que ele faz? Ele entra. Ó, Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E se significa comunhão, terei comunhão com ele e ele comigo. Nós somos profissionais em abrir a porta de casa. Mas às vezes a gente está dizendo, entra tu, e Jesus está, ei, eu que bati, estou batendo, quero entrar em você. Não, ainda não é a tua vez. É hora do amigo, é hora do, sabe, é hora do inimigo, e às vezes, hoje eu estava vendo o testemunho de uma mulher, olha que testemunho engraçado. Engraçado não, sério. Ela dizia o seguinte, ela dizia assim, eu não sabia que crianças tinham visões. Veja isso. Ela disse assim, meu filho quando tinha 2 anos, ele disse para mim, mãe, eu estou vendo uma pessoa que sempre vem conversar comigo aqui. Sabe o que a mãe fez? Não deu crédito. 2 anos. Passaram esses anos e sempre ela via aquela criança falando sozinha. E ela achava que aquilo era coisa de criança. Um dia foi chamado na escola e a professora disse assim, olha, observe fulano, seu filho, porque ele anda falando sozinho. E amanhã ele já faz, desde criança que ele fala sozinho. Certa noite, ela estava dormindo quando ela ouviu o grito da criança. Ela foi no quarto da criança e a criança estava gritando com alguém, falando assim, eu não quero que tu fique rindo de mim, para com isso. Para de estar rindo de mim, para. Aí a mãe ficou olhando assim, meu filho, para de gritar, você está falando com quem? Ele está aqui, mamãe, ele fica rindo de mim. A criança já tinha 8 anos de idade. A mãe começou a ficar preocupada e ela começou a ter um entendimento de que algo espiritual estava acontecendo dentro da sua casa. Sabe o que aconteceu? Certa vez, a criança desobedeceu em casa, ela brigou e disse, vai para o quarto, você está de castigo. E lá dentro a criança estava gritando novamente. Para de fazer careta para mim, para de estar rindo de mim, para de gritar, minha mãe. Meu filho, por favor, para de falar, você não tem ninguém aqui. Tem, mamãe, tá aqui, ó, vem, ó, ele tá ali, ó, em cima do guarda-roupa ali. Para de falar, mamãe, ele tá rindo de mim, mamãe, para de estar rindo de mim, ele tá fazendo careta. A mãe entendeu que realmente era real. A mãe pegou, os dois se ajoelhou, pegou no ombro da criança, disse, olha aqui nos meus olhos, olha aqui para mim, olha aqui, ouça o que a mamãe vai dizer para você. A mãe está lhe dizendo, ei, o seu amigo é Jesus, ele é o amigo da gente, daqui de casa, Jesus. E a criança, você não sabe disso, a criança olhava para ela e disse assim, sim mamãe, e ficava olhando assim, aí ela disse, não, ei, olha para mim, não olha para quem está distante. Teu amigo é Jesus. Teu amigo é Jesus. Sabia que ele é que mora na nossa casa. Aí, eu sei, mamãe. Aí ficava olhando pelo ombro da mãe. Aí disse, para. Aí até que a criança disse assim, mamãe, eu sei, mas ele está bem quieto, você também mora aqui em casa. Aí ela sentiu, dizendo ela, um bafo. Assim. Ela disse, eu não tenho visão, mas eu consigo sentir. Ela sentiu.
E aí ela disse, meu filho, só o instante. E aí ela começou a dizer, olha, então, daqui quem habita é Jesus nessa casa. Eu vou te expulsar hoje daqui. Saia em nome de Jesus. E a criança começou a falar, mamãe, ele correu pro banheiro, ele correu pro banheiro. Ela foi pro banheiro. E começou, então, até que ela expulsou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes, Jesus está batendo na porta. E a gente não abre a porta para Jesus, mas está escancarando a janela para que a serpente... Sabe por quê? Porque Satanás ele não espera você abrir a porta. Ele invade. Se você der a brecha, uma janela, que seja, ele pula. E ele vai ficar ali atormentando. Ai, meu Deus, não consigo me entender com meu marido. Mas eu faço tudo certo. Não consigo me entender com minha mulher. Não consigo saber. Está tudo certo. Não, é isso. Talvez, no teu Éden esteja a serpente. E isso é muito sério. Eu quero que você olhe para a pessoa que olhe para cá. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ela, para a pessoa que está do seu lado. Mas diga com convicção. Seja a boca profética na vida da pessoa que está do seu lado. Diga assim: Deus deseja fazer de sua casa um lar, um lugar cheio de vida, paz e propósito. Repita isso. Fale com convicção. Diz assim, ó, Deus deseja fazer de sua casa um lar, um lugar cheio de vida, paz e propósito. Mas em contrapartida do quê? A serpente. Ela quer, sabe o quê? Ela quer invadir para semear, sabe o quê na tua casa? Dúvida, medo e o pecado. E sabe qual é o resultado? O resultado depende tão somente de quem você está ouvindo. Qual é a voz que você está ouvindo? Não é nas nossas casas para ter um duelo, não é para ter uma preferência entre Deus e a serpente. Sabe por quê? Porque a serpente não é para ter espaço para morar na sua casa. Às vezes você passa o dia todinho cantando louvores e ora e lê a Bíblia, mas também dá outras brechas, sabe? Assiste o que não é para assistir, fala o que não é para dizer, sabe o que não é para falar. É grosso com o filho, é grosso com o pai, é grosseiro com a esposa, com o marido, e vai dando brechas, e aí Deus fica dizendo assim, olha, tudo bem, você abriu a porta para eu entrar aqui, mas deixa eu falar uma coisa, você primeiro tem que expulsar a serpente que está aí dentro, e eu já te dei poder. Diga assim para a pessoa, Deus, em Cristo Jesus, já te deu todo o poder e toda a autoridade para você expulsar a serpente da tua casa. Meu querido, tome posse dessa autoridade. Você sabe, Adão, ele caiu, sabe por quê? Porque ele deu ouvido à serpente. Agora eu pergunto, no Éden de Adão, quem era que estava todos os dias com ele? Deus. Mas um dia, a serpente foi lá ou não foi? E aí, ele não ouvia Deus todo dia? Mas aquele dia, ele decidiu ouvir a serpente. E sabe o que aconteceu? Ele caiu. Mas ao contrário disso, Josué venceu. Sabe por quê? Porque ele disse, olha, vocês podem adorar quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, quando a serpente vier soprar, quando o inimigo vier buzinar, você vai dizer assim, eu estou decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, então me diga uma coisa, pastor, como é que eu posso criar um ambiente de poder, do poder de Deus dentro da minha casa? Anote aí, primeira coisa que você precisa fazer, entender, é que o ambiente de uma casa é determinado por quem frequenta ela.
Você sabia disso? O ambiente de uma casa é determinado por quem frequenta ela. Quem é que frequenta a tua casa? Lembra da pergunta do início? Cuidado com o tipo de gente que você traz para frequentar a tua casa. Uma coisa escuta só, uma coisa é você receber alguém em casa, casualmente. Outra coisa é uma pessoa frequentar a sua casa. É diferente, sabe? Está ali participando de tudo, de todas as coisas. Cuidado com quem você permite que frequente a sua casa, porque o ambiente da sua casa é determinado por quem frequenta. Quem frequenta a sua casa todos os dias? Deus ou a serpente? Quem é que frequenta a sua casa todos os dias? Sabe de uma coisa? Todos os dias Deus quer fazer parte do cotidiano da tua casa. E às vezes a gente não tem tempo para abrir a porta para Deus. A gente sai correndo para o trabalho. A gente chega no trabalho, faz tudo de forma automática e atende um, atende outro, cumpre a agenda do dia e faz, volta para casa, come, sai de novo, chega em casa, toma um banho e tudo, e depois dorme e tudo. E Deus ficou assim, ó, olhando você indo e vindo. Mas sabe quem é que está o tempo todo te acompanhando ali, ao derredor? Que diz que está ao derredor, Satanás. E ele espera o momento certo para atacar. Qual é o momento certo? Sinal fechou e você está atrasado, você tem um momento para cruzar os céus aqui. Satanás, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá. O cara te tranca no trânsito. Satanás diz assim, tu vai deixar isso? Tu vai deixar barato? Aí você solta um palavrão, solta. Aí você se reúne com os amigos. Escuta bem, que isso é sério. Você se reúne com os amigos e aí você esquece que a tua casa é habitada por Deus. E você solta, sabe o quê? Uma palavra que não deve. A Bíblia diz, olha, cuidado com as palavras torpes, palavras sujas. Sabe? Palavrões, palavras sujas, cuidado. A Bíblia diz, ó, essas palavras sequer devem ser mencionadas por você. Mas eu estou acostumado a ver crente, acho engraçado, bonito. Sabe o que é isso? A serpente está dizendo, isso é religiosidade, vai falando. Segunda coisa, o que se permite numa casa é o que vai prosperar nela. O que se permite numa casa é o que vai prosperar nela. O que você cultiva dentro da sua casa, seja bem ou seja mal, seja paz ou seja guerra, é isso que vai prosperar. Sabe? Aquilo que você permite. Eu venho de uma família, eu não sei como é que é as criações do dia de hoje, mas criações, na minha época, menino não falava palavrão, porque apanhava na boca pelo pai. Lá em casa era assim. Papai não repreendia. Ei, tá falando palavrão? Não. Falava palavrão, o mel saía do canto da boca, porque era pá! Aqui em casa não se fala palavrão. Chegava em casa, ganhava uma coisa na rua, no colégio, chegava em casa, mas que é isso? Onde foi que tu comprou? Onde foi que arranjou? Quem te deu? Não, é porque é do meu colega, que ele me emprestou. Ei, o dia que o teu colega entra aqui no carro, então volte e devolva agora. Não, mas ele está sabendo. O pai dele, volte agora. E devolva, entrega. Era assim lá em casa. Sabe? Mas hoje está meio difícil, né? O pai diz assim, o pai está em casa, alguém bate na porta. Pai, fulano, tá aí. Filho, diz que papai está dormindo, diz que papai está dormindo. O que você permite na sua casa é o que frutifica. Você está permitindo a mentira? É o que vai frutificar. Filho apareceu em casa, marido apareceu em casa. Ei, marido,
Mas a gente está apertado financeiramente, como é que tu comprou isso? Que dinheiro é esse? Não, é porque isso foi um dinheiro aí que... Ei, não, Maria. Ou a gente é claro com o outro, ou não é claro. Ou a gente é honesto com o outro, ou não é. Porque se a gente cultivar ou permitir a desonestidade dentro de casa, dentro do casamento, é isso que vai prosperar na nossa família. Desonestidade. Terceiro, você quer criar um ambiente de poder, do poder de Deus na sua casa? Convide Jesus para morar em sua casa, sendo ele o principal membro da sua família. Olha, diz assim para a pessoa que está do seu lado, diga assim, eu quero que vocês fixem isso. Diga assim, olha, não existe casa em que Jesus não queira estar. Só existe casa em que ele ainda não conseguiu entrar. Você está entendendo? Não existe casa que Jesus não queira estar. Jesus, ele quer estar na tua casa. Jesus, ele quer estar no teu lar. Pastor, mas então por que está complicado? Porque existem casas em que Jesus apenas ainda não conseguiu entrar. Por quê? Porque a serpente está lá dentro. E só tem espaço para um Senhor. Não tem espaço para Deus e a serpente. Você vai precisar expulsar a serpente se você quer que Jesus entre. Olha, só existem dois tipos de casa. Existe aquela que Deus tem o prazer de estar nela. E existe aquela que Deus quer ajustar. Talvez, na sua casa, Deus ainda não tenha total prazer de estar nela por alguma coisa que esteja acontecendo. Mas acredite que Ele quer estar na tua casa. E hoje Ele está dizendo assim, eu quero ajustar o que precisa ser ajustado. Você só precisa dizer assim, eu quero Jesus. Eu quero que o meu Deus ajuste o que precisa ser ajustado. Não existe, meu querido, missão maior do que cuidar da nossa própria casa. Tá? Não adianta você cuidar de todas as coisas, cuidar das coisas da igreja, cuidar do trabalho, não adianta se você não cuidar da sua casa, a sua vida vai de ladeira abaixo. Você tem que cuidar da sua casa, e a gente cuida cuidando um do outro. E sabe qual é o melhor e o maior investimento que você faz para a sua casa, para a sua família? Deixe Jesus ser o principal membro da família. Jesus, ele não quer ser apenas um visitante da tua casa. Ele quer ser morador da tua casa. E se você fizer dessa forma, sabe, com certeza, Jesus vai transformar a tua casa num lar. E você vai desfrutar de todas as bênçãos que é viver no lar. Diga para você mesmo, baixa a tua cabeça, diga assim, não existe casa sem solução. Só existe casa sem Jesus. Eu quero que Jesus seja o principal dentro da minha casa. A forma como você guarda a sua casa define o futuro da sua família. Não culpe Deus pelo que está acontecendo na sua casa. Não desista da sua família. Não desista dos seus. Com Deus, com Jesus, sempre haverá possibilidade de reconstrução. Sempre. Não tem por que desistir. O caminho mais fácil é dizer assim, ei, acabou, deixa para lá. Mas o caminho certo é dizer assim, não, Jesus, muda o que tem que ser mudado dentro da minha casa. Não importa se você é o marido, se você é a esposa, se você é o filho, se você é o pai, você pode ser o instrumento que vai levar Jesus para dentro da sua casa. Assuma para você essa responsabilidade. Não espere do teu pai, não espere do teu marido, não espere da tua esposa, não espere do seu pastor, não espere do seu líder de célula, do seu irmão, não espere. Essa responsabilidade
Estudo. Vamos ficar de pé.